Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto de oração da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E você é muito bem-vindo. Hoje, terceira quinta-feira do mês, dia 15. Estamos vivendo os primeiros 15 dias do mês de abril. Ainda faltam mais 15, porque o mês de abril tem 30 dias. E então nós vamos louvar ao Senhor durante todo esse tempo ainda que temos nesse mês de abril, um mês tão bonito. É o mês da Escola Bíblica Dominical também. É um mês em que damos uma atenção especial à Escola Bíblica. E nós usamos a Bíblia como nosso livro de texto para consultarmos a palavra, vermos se tudo aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Então nós usamos esse livro precioso na nossa Escola Bíblica Dominical. Você não sabe quando é? De domingo, às 10 horas da manhã, você acessa o culto, mesmo canal no Facebook, 10 horas da manhã no domingo, e é um culto curtinho, um culto de ensino, de apenas 1 hora de duração. E você vai estar então conectado com o estudo da Palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor também, é muito gostoso. E esse culto de oração também tem a previsão de 1 hora de duração, é um culto curto, em que a gente ora junto pelos problemas, agradecendo também as respostas de Deus, louvamos e aprendemos. Então hoje também temos ensino. Que coisa boa, né, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor essa oportunidade? Então você que não acessou conosco desde o início do prelúdio, você é bem-vindo. Você que entrou agora, me pegou falando aqui, é muito bem-vindo. Ah, tem mais uma coisa. Na nossa igreja, nós sempre no culto da manhã falamos de alguma data especial. Hoje é o dia da conservação do solo, é o dia do desenhista. Então, quanta gente tem esse talento para desenhar, né? É tão bonito saber desenhar. E através das imagens, dos desenhos, quanto podemos fazer? Podemos evangelizar através dos desenhos também. E como os desenhos chamam a atenção das crianças, as figuras, as imagens, e a gente então vai ensinando as verdades bíblicas através dos desenhos. Olha que coisa linda. Então, temos um menino na nossa igreja, o Iago, que adora desenhar, ama e faz uns desenhos muito bonitos, né, Iago? Então, o Iago costuma participar dos nossos cultos. Eu coloquei aqui atrás. E amanhã, para quem não sabe, além de ser aniversário do Leandro, da nossa igreja, o Leandro Almeida da Silva, é também o Dia Mundial da Voz. E Deus nos deu voz para louvarmos e para proclamarmos as verdades do Senhor. Olha que coisa linda. Muito bem, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus essa oportunidade. Você me acompanha? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa parte do mês de abril que passou tão rápido, Senhor. Amém. E pudemos desfrutar de tantas coisas boas. Já terceira quinta-feira desse mês, já pudemos orar, agradecendo ao Senhor tantas bênçãos. E pudemos também, nesses 15 dias, também pedir tanto por aqueles que estavam precisando, Senhor. E o Senhor também bondosamente respondeu a muitos pedidos. Ó Deus, muito obrigada porque temos essa oportunidade de, a partir de casa, realizarmos esse culto de oração junto com os nossos irmãos. Obrigada por todas as pessoas que acessaram o Facebook da igreja e estão acompanhando esse culto ao vivo, Pai. Não é uma live, é um culto ao Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque estamos reunidos, apesar da distância, mas nesse mesmo propósito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu voz para cantarmos. Mesmo aqueles que acham que não têm uma boa voz, ó Deus, nós também não somos perfeitos, mas nós te louvamos e te agradecemos, porque com a nossa voz nós podemos cantar, podemos falar contigo, podemos também divulgar, proclamar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos testemunhas oculares do que o Senhor está fazendo, apesar dessa pandemia, o que o Senhor já tem feito na vida de tantos dos nossos irmãos, amigos, conhecidos, e nós queremos proclamar que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus amoroso,
um Deus que é bom o tempo todo. Muito, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor fale ao nosso coração também no momento da mensagem. E que possamos ficar edificados, Senhor, e firmados cada vez mais em Ti. Nós Te louvamos por tudo, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 E vamos, já que estamos falando que amanhã é o Dia Mundial da Voz, dia 16, nós vamos cantar o hino Voz de Ternura. Quem será que tem a voz mais terna e que todas as ovelhas do rebanho conhecem tão bem? Isso, Jesus, o nosso bom pastor. E quando ele fala, as ovelhas que são dele conhecem a sua voz. Vamos então cantar esse hino, a Voz de Ternura? Na voz do Salvador a todos nos convida, chamando-nos por seu amor, querendo dar-nos vida. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. O cálice cheio de amargor Jesus tem esgotado, a fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Por essa grande salvação, dê graças todo crente, é digna de celebração, agora eternamente. No presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Seu nome vamos propagar, é amor e obediência, abrindo o bolso e o coração com toda diligência. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor. Acabamos de cantar que não há no mundo um som mais belo do que o nome de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Queremos abrir o nosso coração para Ti, Pai querido. Ao celebrarmos esse culto de oração com nossos irmãos, queremos suplicar Teu perdão para nossos pecados. Pois disse o salmista, se eu escondesse no coração os meus pecados, o Senhor não me ouviria. Sabemos que nos ouve, Pai, e por isso pediremos perdão. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor e suplique o perdão
para suas escolhas erradas. Nos colocamos diante do Senhor para te adorar. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu da vida. Obrigado a Deus por nossas famílias. Obrigado a Deus pelo Espírito Santo, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é bom, sempre. E obrigado a Deus porque tu estás conosco. É o nosso melhor amigo. É aquele em quem podemos depositar toda a nossa confiança. Verdade, Deus. E, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento perdoa os nossos pecados de pensamentos, de atitudes, de palavras, de omissão. Ó Deus, lava-nos com o sangue de Jesus. Ó Deus, que purifica-nos e que possamos estar diante da Tua presença com vestes limpas para prestar este culto ao Senhor, pois o Senhor é merecedor dele. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Filho, nós te adoramos, Espírito Santo, lindo, lindo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que confessamos, queremos agradecer por teu amor que nos perdoa os pecados e deles já não se lembra. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Graças, Pai, por teu amor imensurável. Agradecemos por estar curando primeiramente a nossa alma, não nos deixando abatidos, mas nos animando e fortalecendo a cada dia, Pai. Agradecemos pela proteção diária e pelo teu sustento para cada um de nós. Nosso coração está jubiloso por teus cuidados constantes. Somos tuas testemunhas de que és bom o tempo todo. Infelizmente, amigos, vizinhos e conhecidos nossos já foram infectados. O Senhor não nos prometeu a imunidade total, mas disse que estaria conosco em toda a situação. Te agradecemos porque uma grande maioria está se recuperando bem e alguns nem precisaram ficar na UTI. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aproveitamos para pedir que eles não tenham nenhuma sequela depois do contágio tão agressivo desse vírus. Fortalece a fé de cada um para que se apeguem ainda mais no Senhor. Teu servo, o rei Davi, disse no Salmo 36, versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Aleluia. Obrigada, Senhor. Agradecemos porque o Senhor está ajudando tantas pessoas que estão lutando contra outras enfermidades. O Senhor está promovendo agendamentos de cirurgias, início de tratamentos e está amenizando as dores e sofrimentos dessas pessoas. Somos gratos por tudo isso, Pai. Agradecemos porque as pessoas por quem estivemos pedindo por socorro e por acompanhamento em cirurgias estão aguentando firmes o momento de serem operadas. As datas já marcadas da Regiane e da Suzy, amigas do professor Alexandre, foram suspensas e pedimos que amenize as dores delas, pois terão que esperar mais tempo agora para removerem seus tumores. Solucione esse problema, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém, Pai. Agradecemos porque o Senhor socorreu nossa irmã Marilane, que passou por cirurgia ali no Rio Grande do Sul. Graças a Ti, Pai amado, ela está se recuperando bem e agora, livre do tumor que a afligia, está aguardando para amanhã a alta médica para voltar para casa. Que os resultados dos seus exames pós-operatórios indiquem que ela possa continuar fazendo o tratamento medicamentoso em casa mesmo. E recebemos a notícia pelo WhatsApp que os resultados foram maravilhosos. O médico disse que o mal foi extirpado completamente. Glórias ao Senhor, Pai. Amém, amém.
Glória a Deus. Beijo para você, Marilane. E ela está nos Deus te abençoe. acompanhando pela internet, sim, lá no hospital. Beijão, querida. Deus te abençoe. Te louvamos agradecidos por estar ouvindo as nossas orações, Pai. Sabemos que o nosso futuro está nas tuas mãos e conforme diz a poesia de um hino, por mais tenebroso o dia, por detrás das negras nuvens, brilha o teu amor. E gratos somos, Senhor, por teu amor. Por favor, Pai amado, atende segundo a tua vontade os pedidos que apresentaremos em favor dos nossos irmãos e amigos. Sim, Senhor. Pai, nessa hora pedimos que teu Santo Espírito console cada família enlutada. Enxugue as lágrimas de todos eles, Pai, em nome de Jesus. Ajude cada um na sua dificuldade de lidar com a perda. Pedimos que a depressão não os alcance, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Atrás desse vaso de flores estão os nomes das famílias enlutadas. Pai, derrame teu consolo em cada uma delas, em nome de Jesus. Pedimos teu consolo para as famílias de parentes, amigos e vizinhos de nossos irmãos que faleceram vítimas desse vírus que está espalhado por todo o nosso país. Estamos sabendo que há famílias inteiras fazendo tratamento em hospitais e em casa. Uma quantidade grande de servos do Senhor que estão infectados. Tenha misericórdia de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Colocamos agora os nomes de Alan Almeida da Silva, sobrinho da irmã Maria de Lourdes, Elisete, internada em Piracicaba, prima da irmã Iris, de Mongaguá. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja e de nossos conhecidos que nos pedem que oremos com eles e por eles, Pai, por suas lutas e dificuldades com a falta de saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. Por amor ao teu Filho Jesus, e no nome dele, colocaremos diante de ti esses pedidos que precisam da manifestação do teu poder em favor da saúde, do sustento, recuperação e restauração de situações que para nós são impossíveis, mas não para ti, Pai amado. Tu és maravilhoso. Em primeiro lugar, os idosos de nossa igreja. Põe as tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Tu os conheces muito bem. Livra-os de quedas, sustente-os com a tua graça e amor, em nome de Jesus. Amém. Sobre todos que estão lutando contra o câncer. São muitos enfrentando tratamentos. Fortaleça a fé em ti durante e após as sessões de químio. E chegou-nos o pedido por Sony, sobrinho da nossa irmã Eliette, pois ele está com metástase, Senhor, está espalhando pelo corpo dele. Tenha misericórdia do Sony, Pai, e também a sua companheira, a sua esposa, Pai, que está sentindo isso, Senhor. Cuide dela com muito carinho, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Traga paz aos corações que enfrentam a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Tudo que está afetando a estabilidade da mente de muitas pessoas. Algumas são familiares de irmãos da igreja. Algumas pessoas têm parentes com doenças mentais graves. Fortalece a fé e dê coragem a essas pessoas. Toque-as com o teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em particular, pedimos a tua intervenção em favor da irmã Helena, diagnosticada com um tumor no abdômen. Sim. Está aguardando o momento para uma cirurgia. Sua filha, a irmã Mônica Moraes Bruno, está muito abalada por perceber a fragilidade de sua mãe idosa. Traga paz ao coração e à mente da Mônica. Opere um milagre nesta família, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai querido. E abençoa, Senhor Deus, sim, a visita que eu e Lucimar estamos a programar para estarmos junto dessa família que já temos dado assistência. Mas, Pai, prepara este momento para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Colocamos os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade, atrás da figura desta cama. Ó Deus, cuide de cada uma dessas pessoas cujos nomes estão escritos aí ao lado, Pai querido. Tu podes vê-los e curá-los, em nome de Jesus. Pedimos por entes queridos que ainda não receberam Teu Filho Jesus como Salvador. Atrás dessa caixa estão os nomes dele, Pai. Para Ti não estão ocultos, Tu os conheces muito bem. Atrás dessa caixa maior, já temos outros nomes, querido Senhor. Alcance com Teu amor e graça
cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E hoje inserimos mais alguns nomes solicitados por nossa querida irmã Iris, que nos acompanha também a partir de Mongaguá. Que Deus abençoe todos esses nomes, Senhor, e que o Teu Espírito os alcance. Amém, Senhor. Pai, pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Muitos estão desempregados e para estes pedimos que o Senhor promova uma oportunidade de trazerem o sustento para suas famílias de forma honesta. Muitos já estão a passar por necessidades e muita aflição. Tenha misericórdia deles, Pai, em nome de Jesus. Pedimos em particular pelos irmãos que são empresários e estão enfrentando dificuldades para manter os funcionários diante dessa crise econômica. Cubra teus servos com a tua paz e sustente-os para que possam manter os salários e sua equipe. Traga trabalho para as empresas dos teus servos, que têm sido fiéis na tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cubra com as tuas santas mãos a vida de todos os missionários. Tu conheces as necessidades de cada um dos teus servos. Sabes onde eles estão, o que fazem, enfim, supra teus filhos, sobretudo das saudades que sentem de seus entes queridos. Consola-os quando estiverem aflitos e angustiados, seja qual for o problema. Cremos no teu poder, Pai. Vai de encontro a eles, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Atrás dessa pilha de livros estão os nomes dos que estão com uma causa na justiça e colocaram diante de ti para que o Senhor ajude a resolver da melhor forma. O Senhor justo juiz tudo vê. Nós confiamos em ti, Pai, e confiamos na tua solução para os teus filhos, Amém. em nome de Jesus. Amém, Pai. Pedimos teu socorro em favor dos juniores e adolescentes de nossa igreja, pois estão expostos à influência da permanência prolongada diante dos recursos tecnológicos, internet e influência de colegas de classe que não são cristãos. Fortalece a fé, faze brotar no coração e na mente deles Amém. a certeza de tua amizade verdadeira e confiável. Amém, Senhor. Amém. Guarde a vida do Raliel, Sim, do Senhor. Iago, Sim, o Pai. Nicolas, o Sim. Eduardo Sim, e a meu Isabela, Deus. em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Pai, cobre eles, Pai. Continue a fortalecer os laços de amor entre os casais, para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si e com os filhos também, especialmente quando são pequenos. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família, sobretudo agora durante o confinamento prolongado. Fortalece as famílias, Pai, em nome de Jesus. Socorra os casais que estão com o casamento muito abalado. Tenha misericórdia, Pai. Sabemos que muitas vezes os maus hábitos, vícios e teimosias acabam por deixar marcas no cônjuge. Por favor, restaure o que está quebrado em nome de Jesus. Amém. Atrás desse quadro, Senhor, há nomes de casais e Tu os conheces. O Senhor sabe as lutas que estão enfrentando, Pai. Por favor, intervenha, Senhor, na vida desses casais. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai. Abençoe a nossa pátria em cada setor, especialmente na questão da saúde. Clamamos para que haja medicamentos em cada hospital e que não falte oxigênio para os que estão em estado grave. Equipamentos, meu Pai. Abençoe o programa de vacinação. Coloca a tua mão, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre toda essa situação. Amém. Abençoa nossa pátria também no setor da economia, pois muitos precisam do auxílio emergencial. Não permita que pessoas usufruam desse auxílio sem precisarem de fato. Que haja justiça nesse momento. Pedimos oportunidade de retorno aos postos de trabalho para aqueles que estão afastados, Senhor. Misericórdia, Pai. Que as empresas que passaram tanto tempo fechadas, Senhor, nesse retorno, não mandem ninguém embora, Senhor. Por favor, pedimos isso porque já há muitos desempregados. Tenha misericórdia, Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém. E queremos agradecer por esse tempo que passamos em oração junto a Ti, Pai. Queremos sempre usar a nossa voz, que é um presente que o Senhor nos deu, para proclamarmos o nome do nosso amado Salvador. Anunciaremos o poder que há no nome de Jesus.
Nesse instante receberemos o ensino que o Senhor quer nos dar através da mensagem do pastor. Continue a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amigos. Como é gostoso estar com vocês mais uma vez, mais uma quinta-feira, a terceira quinta-feira do mês, não é? E nós queremos hoje pensar sobre um assunto de suma importância para o cristão. Eu quero conversar com você, eu quero pensar com você sobre o tema a importância da santificação. É algo que é fundamental e talvez nós não tenhamos um entendimento adequado desta palavra santificação. Ser santo. O que é ser santo? O que é ser santificado? O que o autor da carta aos Hebreus, ele quer dizer quando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o nosso texto áureo para este estudo, que faremos provavelmente não vai dar para fazer hoje, total, mas penso que na semana que vem nós conseguiremos terminar este estudo, a importância da santificação. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por estarmos nesta companhia maravilhosa, a melhor companhia que é o Senhor. Quero agradecer também pela companhia de cada irmão, cada irmã, cada amigo, ó Deus, que está conosco nesta noite. Por tudo aquilo que já pudemos desempenhar neste culto para o Senhor. Momento de agradecimento, momento de intercessão, louvor. E agora, Senhor Deus, conversaremos um pouco sobre a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo nos conduza, que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, que Teu Espírito Santo possa trabalhar na mente de cada pessoa que está neste momento participando deste estudo, da exposição da Tua Palavra, que é viva e que é eficaz. E rogo também para todos aqueles que vão ainda assistir durante o decorrer da semana, amanhã, talvez mais tarde, mas, ó Deus, eu rogo por edificação, por transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. A importância da santificação. Texto áureo, como acabei de ler aqui para os irmãos, Hebreus 12, 14. Abra lá sua Bíblia. Nós vamos passear pela Bíblia, tá bom? Quero convidar você mais uma vez para um passeio. Nós vamos passear. Coisa gostosa é passear dentro da palavra de Deus, pois ela se move em nossa direção e ela sempre fala ao nosso coração. Ela é viva, é eficaz, ela edifica, ela transforma. Então, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é algo relativo à divindade, algo relativo ao divino. E nós sabemos que um dos maiores desafios dados ao cristão, desde a fundação da igreja, desde que Deus se revela ao homem, nós sabemos que um dos maiores desafios
principalmente nos dias atuais, é buscar a santificação. Eu diria que não só buscar a santificação, mas também manter a santificação nas nossas vidas. Agora, ela é imprescindível. A santificação é algo imprescindível na vida do cristão. A santificação, ela não é opcional. Nós devemos nos santificar, pois essa é a única forma de nos prepararmos para encontrar com Deus. Para encontrar com Deus na passagem para a vida eterna, ou nos encontrarmos com Deus ainda nesta vida e experimentarmos as delícias desta amizade, deste relacionamento com o Espírito Santo. Santo significa separado, conforme nos relata Êxodo, capítulo 26, versículo 33. Santo também significa consagrado, especificamente para Deus. Mas todo esforço deve ser feito para que a gente possa viver pacificamente com todos os homens. É disso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Segui a paz com todos. Procurem ter paz com todas as pessoas. Então, todo esforço nosso, ele deve ser feito para viver pacificamente com todos. Com todos aqueles com quem convivemos, com todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os de dentro da nossa casa, da nossa igreja. Mas há uma coisa aqui que eu quero que você entenda. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero dar esse pano de fundo para que você entenda que todo esforço deve ser feito para que vivamos em paz com todos, pacificamente com todos, mas não à custa da santidade. Não à custa de um comprometimento fora da palavra. É disso que o autor está dizendo aqui neste versículo. Porque a santificação, meus queridos, minhas queridas, a santificação envolve a valorização de alguém. Agora você vai começar a entender um pouco. Por que a santificação é tão importante? Por que sem a qual ninguém verá o Senhor? Nós temos batido na tecla da salvação. E aqui, este estudo, os textos que vamos trabalhar aqui, é uma mensagem direta para cristãos, para crentes em Jesus. Aqueles que tiveram uma experiência com Jesus. Aqueles que entenderam a mensagem redentora do Evangelho e que têm Jesus dentro de si. Há muitos que possuem Jesus do lado, e Jesus do lado é muito bom. Mas Jesus dentro é melhor. É para estes que a palavra em Hebreus 12:14 diz que nós temos que buscar, seguir a santificação, porque a santificação, ela envolve a valorização de alguém ou de algo. Algo que deve ser elevado dentro do nosso ser, algo que deve ser exaltado dentro do nosso ser. Algo que é valorizado por nós. Algo que nós valorizamos. Por isso que Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. Por isso nós dissemos, na última quinta-feira, nós falamos sobre os ciúmes do Espírito, lembram? Conversamos um pouco sobre ciúmes do Espírito. Então é por isso que o Espírito Santo ele tem zelo, ele tem cuidado por nós e de nós, porque ele quer ser valorizado por nós. Porque ele é santo. E se ele é santo, a palavra agora você entende. Sede santos, porque eu sou santo. Eu não coabito com aquilo que está fora da palavra. Eu não coabito com aquilo que é errado. Eu não coabito com aquilo que é fruto da carne. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse processo
de estar sendo iluminado por dentro, na nossa alma, na nossa mente. É um processo contínuo. Você que me ouve, não se iluda, você está numa guerra. E não é a guerra só da Covid, porque já tivemos muitas guerras, já tivemos muitas questões que envolvem a humanidade desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo. Mas aqui se fala de uma luta, uma guerra constante, e que nós só teremos realmente final quando nós estivermos com Jesus. Esta é uma guerra constante na nossa mente, pela posse da nossa mente, pela manutenção, porque o pecado é um vírus mortal, o pecado é um veneno mortal, e ele está aí diante do crente, diante daquele que já entendeu o evangelho, para que ele não tenha uma vida santificada, para que ele não dê lugar ao santo, ocupando a preeminência na vida dele. Compreendem? Por isso, a importância da santificação. Falar de santificação é um desafio, pois só existem coisas que podem ser realmente mostradas na prática. Não adianta a gente exigir normas. Não adianta você chegar e você vai seguir uma religião, ou você vai numa determinada igreja, onde você vai ter que seguir regras, normas, que resultam no legalismo. Porque, na verdade, a transformação não é pela observação de regras, de normas, mas é uma transformação do coração. É algo que vem de dentro para fora. E só o Espírito Santo pode promover isso por escolha sua. Então, a importância da santificação. Aquilo que nós temos elevado, exaltado na nossa mente, no nosso coração. Aquilo que nós temos valorizado no nosso coração, envolve se estamos buscando e vivendo uma vida de santificação como santos, porque ele também é santo, ou se estamos vivendo uma vida mundana, dominada pelo pecado, dominada por algo que não é o santo, que não é o Espírito Santo que está dentro de nós, mas que deve ocupar o lugar número 1 dentro de nós. Um ponto de equilíbrio para discutir este tema deve ser falar sobre o assunto, e eu quero desafiar você nesta noite a pensar em si mesmo e não nos outros. Porque normalmente nós temos uma tendência, quando falamos em santificação, de observar os outros. Mas eu quero convidar você nesta noite a observar-se. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O examinar-se a si mesmo é muito importante. E envolve este nível de você saber como é que está a sua vida em termos de santificação, em buscar que o caráter de Jesus seja moldado e aumentado e entronizado na sua vida. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, como buscar então santidade? Eu quero explicar para você, eu quero pensar com você sobre algumas ações que nos direcionam para a santificação. A primeira delas, eu convido você a abrir na carta de Tiago. Abra lá em Tiago, capítulo 4. Nós vamos passear nos 10 versículos primeiros do capítulo 4. Eu acredito que hoje ficaremos dentro deste primeiro ponto que nos faz pensar sobre ações que nos direcionam à santificação. Baseado nesse texto, eu quero falar com você, quero pensar com você, que a primeira ação que nos direciona à santificação é o arrependimento. A primeira coisa que acontece para que comece a ocorrer uma santificação dentro de nós é o arrependimento. Porque o arrependimento é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Quando entendemos que somos pecadores, quando entendemos
que precisamos de Deus, que precisamos de salvação, e quando convidamos o Espírito de Deus para entrar em nós, o Espírito Santo entra em nós através da nossa permissão e da nossa conscientização de que somos pecadores e precisamos ser resgatados através de Jesus, que nos resgatou na cruz do Calvário. Quando o homem toma essa consciência, ele converte-se. É aquilo que chamamos de conversão. Ele passa a entender. Ele é praticamente convencido pelo Espírito Santo de que ele precisa de Deus, de que ele precisa de salvação. Por isso o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça, daquilo que Deus fez e do juízo para aqueles que não quiserem. O Espírito Santo está a trabalhar, mas o arrependimento é a primeira ação que nos direciona à santificação. Sem arrependimento, nós não vamos entender nada disso. Uma vez que temos o Espírito Santo dentro de nós, estão entendendo até aqui? Uma vez que temos o Espírito Santo dentro de nós, você vai começar a ter uma batalha muito grande. Você vai começar a ter a consciência, na verdade, dessa batalha. Porque essa batalha, essa guerra está aí no mundo. Você vê nos noticiários todo dia. Talvez você esteja vendo do seu vizinho. Talvez você esteja dentro da sua casa. Talvez você esteja vendo aí no meio da família. Mas você vê essa guerra o tempo todo. Mas quando nós nos arrependemos, algumas considerações Tiago faz sobre a santificação. Quando Tiago fala aqui no capítulo 4, eu quero deixar bem claro isso, ele está falando para crentes. Ele não está falando para quem não se arrependeu. Ele está falando para aqueles que já receberam Jesus como Salvador das suas vidas. Primeira coisa que Tiago fala, no versículo 1. Vamos lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está falando aqui dos prazeres da carne. Tiago está falando aqui da vontade da carne, que faz com que nós pequemos. Tiago está fazendo a pergunta, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Não está falando aqui de guerras, como nós estamos vendo aqui, com explosão, com bomba, não. Ele está falando de bombas, de granadas que explodem dentro da sua mente, da sua alma, que fazem um estrago muito maior do que qualquer vírus. Tiago está falando dos prazeres da carne. Quando a carne, a nossa própria vontade, e eu volto a dizer que a santificação envolve valorização de alguém ou de algo. Então, quando nós valorizamos algo ou alguém que não seja o Espírito Santo como proeminência, nós estamos debaixo dos prazeres da carne. Estamos vulneráveis. E quando não estamos debaixo da proteção, quando não estamos debaixo do senhorio do santo que habita em nós, nós vivemos em guerras e contendas. Há muitas guerras e contendas dentro de nós. Prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, vocês não estão sendo vítimas daquilo que vocês estão escolhendo. Vocês não estão sendo vítimas da vontade da vossa própria carne, ao invés da vontade do Espírito. Isso é o versículo 1. No versículo 2 e no versículo 3, ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Está falando aqui da gente viver para este mundo, como se este mundo fosse o final para nós. Como se a razão da nossa vida fosse aqui, neste lugar onde estamos peregrinando, estamos de passagem.
mas cobiçamos. E quando a gente cobiça, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente corre muito atrás de uma coisa, é como correr atrás do vento, queridos. Cobiçais e nada tendes, porque você está dizendo, eu me basto, eu sou suficiente, na minha própria força eu posso conseguir isso. É isso que você está dizendo, ou seja, você está santificando a cobiça. Você está santificando aquilo que você quer. Você não está santificando o santo. Logo você está santificando a você mesmo. Ou aquilo que você coloca como objetivo para colocar-se em primeiro lugar na sua vida. É disso que o texto fala. E quando nós fazemos isso, nós matamos. Há muitas formas de matar alguém. Não estamos falando de dar um teco na pessoa, não. Não estamos falando de faca. Nós estamos falando de coisas piores, de palavras, de atitudes, de indiferença. Estamos falando de inveja. Estamos falando de ciúmes. Estamos falando de obra da carne, fruto da carne, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Há crentes que vivem dominados por isso, por escolha própria, por quererem, por não se submeterem. Eles se arrependeram, mas eles pararam. Eles não cresceram na sua fé. Eles não cresceram no relacionamento. Eles não entronizaram o santo na vida deles. E olha que fez a palavra. Vocês matam, invejais e nada podeis obter. Você já viu o diabo dar alguma coisa para alguém? Se você falar, ô pastor, já vi, mas ele dá com uma mão, ele tira com as duas, e ainda te dá uma rasteira e te joga no chão. De preferência em lugar com areia movediça, para você não sair nunca mais. Então olha aqui, nada obteis. Viveis a lutar e a fazer guerras. A vida fica muito difícil para uma pessoa que entroniza algo ou alguém no lugar do santo. Você pode até entronizar o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, alguém. Eu tenho medo quando ouço essas frases, eu tremo. O meu filho é a minha vida. A minha filha é meu tudo. O meu carro, a minha empresa, o meu emprego, o meu, isso ou aquilo. Tudo aquilo que não é o santo entronizado na nossa vida provoca matança, provoca inveja, provoca luta, provoca guerras. E aí Tiago continua. Nada tendes porque não pedis. Você se arrependeu, o Espírito Santo está dentro de você e a pessoa está nessa vida aí. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus conhece o nosso coração. Quando você está orando, pedindo alguma coisa, Deus já conhece a intenção do seu coração. Talvez nem você esteja ligado na intenção do seu coração, mas Deus está. Por isso que nós temos que pedir sabedoria. Por isso que nós temos que pedir entendimento, discernimento ao Senhor, para que não caiamos no que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. É claro que não vai receber. Porque você está pedindo mal. Você está pedindo para entronizar alguém ou algo no lugar do santo. E ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então você não vai receber. Para esbanjardes em vossos prazeres. Os desejos carnais nos fazem pecar. E Jesus falou isso em Marcos 7, no versículo 21 a 23. Mais um aspecto, que também é uma consideração que Tiago fala sobre a santificação, no versículo 4 e 5.
infiéis. Está falando para crentes. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aí. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Ou seja, nós já falamos sobre isso, não é? Isso ficou muito claro. O Espírito Santo, ele tem cuidado, ele tem zelo. Quando você zela de alguma coisa, você não quer que faça o mal para esse alguém ou para algo que você está zelando, não é verdade? Então ele zela por nós, ele nos ama, mas ele nos ama de verdade. E quando ele está falando aqui, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, nós estamos indo para o texto áureo de Hebreus 12:14. Todo esforço que nós temos que viver pacificamente com todos, mas não à custa da santidade, não à custa do comprometimento que esteja fora da palavra. Então, se você faz isso, você se torna um inimigo de Deus. Nós não devemos nos envolver com as coisas deste mundo. Tiago, então, fala no versículo 1 sobre os prazeres da carne. No versículo 2 e 3, sobre as cobiças. No versículo 4 e 5, o mundanismo. E o mundanismo está aí, tomando conta das igrejas. O mundanismo está entrando dentro das igrejas aí, e a gente está querendo ter os fiéis, está querendo ajeitar as coisas. Eu não posso falar muito com essa família. Mas ali está errado. Não, mas eu não posso mexer com isso. Então a gente vai coabitando com o pecado, a gente vai vivendo uma vida de comuna com o pecado, com o mundo, com aquilo que o mundo prega. E nós não devemos nos envolver com essas coisas, mas porque nós temos que ser luz no mundo. É para isso que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. O arrependimento, quando entendemos isso, nós saímos das trevas e entramos na luz, começamos a entender. Mas se não buscarmos o caminho da santificação, nós começamos a cair nos prazeres da carne, nas cobiças e do mundanismo. Nós temos que ser luz, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me ouvem. A palavra de Deus diz que nós temos que ser luz. Sabe por quê? Porque nós temos que ter, segundo Pedro 2:9, o apóstolo Pedro fala que nós somos propriedades de Deus e nós somos embaixadores do seu reino aqui na terra. E há uma outra característica também que Tiago fala no texto, no versículos 6 e 7. Você está comigo? Vamos continuar caminhando? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está falando sobre o orgulho. O orgulho é uma outra característica que não nos deixa entender a importância da santificação. A soberba, o orgulho, é uma característica satânica. Você que está cheio de orgulho aí, você que está se achando, cuidado, porque isso é uma característica satânica que faz com que as pessoas se tornem obstinadas. E as pessoas não querem se arrepender dos seus erros. Elas colocam na cabeça que elas são suficientes, que elas se bastam e que elas estão sempre certas. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Ore por esse alguém. Se você conhece alguém assim, ore por esse alguém. Porque uma pessoa que está cheia de soberba é uma pessoa que dificilmente admite erros. Então dificilmente vai se arrepender de qualquer coisa que ele venha a fazer que não deva fazer. Porque ele acha que está tudo certo, ele está bem, ele está ótimo.
Eu posso. Eu paro a hora que eu quiser. É uma forma de orgulho. Eu paro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu não bebo mais. A hora que eu quiser eu não vou me drogar mais. A hora que eu quiser eu não vou mais ver pornografia. A hora que eu quiser eu não vou mais trair minha esposa ou trair meu esposo. A hora que eu quiser eu não vou mais espancar meus filhos. A hora que eu quiser eu vou deixar de estar alcoolizado. A hora que eu quiser. Mas ele está totalmente obstinado e tomado por algo que é totalmente satânico. E só há uma pessoa que pode nos libertar disso. É Jesus. E a dica está aqui. O apóstolo Tiago diz, nós precisamos resistir ao diabo em nossas próprias vidas. E resistir ao diabo é uma luta diária. Ele não cansa, ele não dorme. Ele não dorme. Então, meu querido, ele está sempre interagindo. Ele está sempre querendo te fazer cair. Ele está sempre querendo fazer com que você não entronize, não valorize aquilo que você deve valorizar. Mas você consegue. É uma luta, mas nós conseguimos. Quando o espiritual ele cresce mais do que a nossa carne, nós conseguimos progredir e muito na nossa vida. Por isso a importância da santificação. Há mais uma característica, eu vou ficar hoje nesse primeiro ponto do arrependimento, tá? Nós estamos dentro do arrependimento, do contexto do arrependimento. No versículo 8, diz assim o apóstolo Tiago, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha, presta atenção. Se você se achegar a Deus, ele sempre vai se achegar a você. Sempre. Sempre. O arrependimento produz isso. Quando nos arrependemos, ele chega. Então aqui o versículo 8 ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui nós vemos uma outra característica que nos direcionam para a santificação, algumas ações que muitas vezes nos impedem. É o ânimo dobre. Nós já falamos sobre os prazeres da carne, as cobiças, o mundanismo, o orgulho e agora o ânimo dobre, à luz desse texto. O que significa ânimo dobre, meus queridos? Significa inconstância. Há muito crente inconstante. Há muito crente, ore por mim. Aí aliviou, volta de novo. Volta para o prazer da carne, volta para a cobiça, volta para o mundanismo, volta para o seu orgulho. Inconstante. Está na igreja, está cultuando, está louvando, está ouvindo a palavra, mas ele está só escutando, mas não está ouvindo. Então está aqui. As pessoas se tornam volúveis diante do pecado. Por isso nós devemos purificar nossas mãos. Nós temos que purificar nossas mãos. O ânimo dobre faz com que a pessoa fique inconstante, volúvel. Mas olha que coisa interessante. Ele diz que nós devemos purificar nossas mãos. E se nós purificarmos, nos chegando a Deus, ele se chega a nós. E por último, dentro desse texto, o versículo 9 e 10, que é uma outra ação, não é, que dificulta a nossa santificação. Mas olha que coisa que interessante, que nos levam agora à santificação. Afligi-vos, lamentai e chorai. Ou seja, eu entender que eu sem Deus, eu não sou ninguém. Que sem Deus eu não consigo vencer o diabo. Sem Deus eu não consigo ter uma vida realmente de santificação. Eu preciso de Deus. Aí diz, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, diz a palavra de Deus através do apóstolo Tiago. Sabe o que é isso, queridos? É o arrependimento.
Quando o Espírito Santo ele se entristece dentro de nós ficamos tristes. Ele está dentro da gente. E quando a gente fica triste por causa do pecado e da tristeza, e esse pecado, essa questão dessa tristeza, ela vem do próprio Espírito, é porque ele nos aponta os erros cometidos. E ele nos convida a nos arrependermos. Olha que coisa linda. Olha como ele é lindo, como ele é amoroso. Ele nos fala, tem alguma coisa errada aí, Isidro. Você precisa melhorar, cara. Olha, ele nos faz lembrar daquilo que a gente peca, sabe? Quando você fala uma palavra que não deve. E o processo de santificação é uma coisa que não é de uma vez. Eu me lembro quando adolescente, eu peço só mais 5 minutos de vocês. Me lembro quando adolescente, que nós fazíamos muito evangelismo, e um rapaz se converteu, um amigo meu, que hoje mora em Rio Claro. E a gente saía juntos, ele começou a sair com a gente. E ele conversava com a gente, e daqui a pouco ele soltava um palavrão. Daqui a pouco ele olhava para uma pessoa e falava, o que é isso? Tal. E a gente foi fazendo o que com ele? Olha, não é assim. O cristão age assim. Jesus nos ensinou desta forma. E ele ficava olhando para a gente. Ele já havia se arrependido. Ele já havia recebido Jesus na sua vida. Mas agora estava sendo construído o caráter de Jesus. E para que o caráter de Jesus seja construído em nós, para que o santo seja entronizado nas nossas vidas, há de haver arrependimento, mudança, conscientização do pecado. E o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos aponta os erros, nos aponta o nosso pecado e fala, olha, se achegue a mim. Se achegue a mim que eu me chego a você, eu te restauro. Então a busca da santificação, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, ela deve ser íntima e pessoal. Não pode ser coletiva aí. A questão da entronização do santo dentro de você, ele é individual, ele é íntimo. É só você e Deus. Só você e Deus sabem o que precisa mudar na sua vida. Deus sabe o que precisa mudar na minha. Eu sei o que precisa ser melhorado na minha vida. Acredito que você também sabe o que precisa ser melhorado na tua vida. Então eu quero convidar você, nesta noite, encerrando este primeiro ponto, eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo que ele produza profundo arrependimento no seu coração. Para você não querer mais o pecado, e sim desejar a presença de Deus na sua vida. Nós vamos pecar, mas não podemos permanecer no pecado. É disso. Nós não podemos permanecer vivendo nos prazeres da carne. Nós não podemos permanecer nas cobiças. Nós não podemos permanecer no mundanismo. Nós não podemos permanecer no orgulho. Nós não podemos permanecer inconstantes, com ânimo dobre. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que está em nós, que ele produza esse arrependimento no nosso coração, mudança. Para santificar-se, é preciso arrependimento. Arrependimento. Espero que vocês tenham entendido isso. Espero que vocês tenham entendido que santificar envolve valorizar alguém ou algo. Exaltar alguém ou algo. Que você possa valorizar o Espírito Santo na sua vida. Que você possa valorizá-lo e colocá-lo como primeiro lugar na sua vida. Ele ocupar o lugar que ele deve na sua vida. Através do arrependimento sincero. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo complete esta palavra em nós. Amém. E na próxima quinta não. Eu quero deixar com você aqui, nós vamos realizar o nosso culto semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 21, no feriado. Tá bom? O pastor vai explicar por quê.
está quase certo. Até agora, parece que agora as fronteiras abriram em Portugal para o Brasil. Mas isso foi só a nível de governo, não está se divulgando na mídia. E eu e Lucimara, já por 6 vezes tivemos a nossa passagem cancelada. E agora, dia 22, está marcada a nossa passagem para o nosso voo. E me parece que não será cancelado. Mas como eu vou sair daqui do Brasil com Lucimara às 15h30, eu só vou chegar lá, respeitando o fuso horário de lá, às 5h30 da manhã do dia 23. Então eu não quero deixar de estar com vocês na quinta. Então eu gostaria de antecipar para quarta-feira, dia 21, onde daremos continuidade a este estudo da importância da santificação. Nós falamos sobre arrependimento, né? Agora nós vamos falar na próxima quarta sobre mudança de atitude. Outro texto maravilhoso, está lá em Isaías, capítulo 55. Tá bom? Você é nosso convidado para estarmos juntos. Dia 21, 20 horas. Às 20 horas. Quarta-feira, o nosso culto de oração. Tá bom? Vamos orar? E domingo, EBD, às 10 horas, com excelente aula do professor Diácono Alexandre. 18h30, o nosso culto, quando falaremos sobre como conseguirmos aí vencer maus pensamentos. Eu quero falar sobre maus pensamentos no domingo, 18h30. Tá bom? E você é nosso convidado. Vamos orar. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, ele possa completar esta palavra proferida nesta noite. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece no profundo cada um de nós. O Senhor sabe como interagir com cada um de nós. Portanto, eu peço humildemente que Teu Espírito complete, interaja e que possamos, através do Teu Espírito, entender e aplicar esta palavra nas nossas vidas. Ó Deus querido, que possamos buscar, conforme a Tua palavra nos recomenda, a santificação e estarmos sempre santificando-nos, santificando a cada dia. Porque o Senhor mesmo disse, sede santos, porque eu sou santo. E quando o Senhor disse isso, o Senhor está dizendo, eu sou santo, eu quero reinar na sua vida, e eu reinando na sua vida, você também será santo. Este é um presente do Senhor. Muito obrigado pelo presente do Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz, de descanso, e ó Deus, abençoa cada um, suprindo as nossas necessidades que o Senhor bem conhece. Dá-nos paz, dá-nos discernimento, dá-nos serenidade para tudo aquilo que estamos a enfrentar. No nome de Jesus. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a instrução, a comunhão e a consolação do Espírito repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus a todos abençoe.